eu sou a Sandra Brum e na nossa videoaula de hoje eu vou te mostrar como fazer esse lindo jogo americano com esse ponto super versátil, composto por apenas 2 carreiras e esse acabamento simples que você pode utilizar para fazer diversas peças. A nossa medida aqui do nosso jogo americano, vou tirar as medidas aqui para que você possa medir do tamanho que vai ficar o seu. Então, aqui eu tenho 46 centímetros de comprimento por 33 de largura. Então, esse tamanho vai variar de acordo com o seu ponto e com a agulha que você utilizar. Ele é composto por apenas 2 carreiras e é bem fácil de ser feito. O material que eu vou utilizar para a nossa videoaula de hoje é um Euro-Roma brilho. Ele contém 400 gramas e 406 metros. Então, para quem ainda não conhece o Euro-Roma brilho, ele é um barbante com um fiozinho de brilho junto, que dá todo esse charme aqui no fio e deixando a sua peça mais bonita ainda. Vou utilizar também uma agulha para crochê número 3,5 e vou utilizar tesoura para arremate. Para dar início aqui à nossa peça, nós vamos começar aqui pela largura, então nós faremos 57 correntes para a largura da nossa peça. Ela vai ficando assim, então sempre que você for fazer, procure deixar as correntes iniciais um pouco mais soltas para que o seu trabalho não fique maior lá no final. Feito as 57 correntes, eu vou voltar aqui na minha segunda corrente, a que está na agulha não conta. Então, 1, 2. Volto na segunda corrente e faço um ponto baixo, ficando assim. Faço 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Vou pular 4 correntes de base, 1, 2, 3, 4. Vou lá na quinta e faço um ponto baixo, ficando assim o nosso primeiro motivo. Laço o meu fio, pulo 2 correntes de base, vou lá na terceira e faço 5 pontos altos, todos na mesma corrente. 1, 2, 3, 4 e 5. Ficando os 5 pontos altos na mesma corrente, eu pulo 1, 2 pontos de base, vou lá na terceira, prendo com ponto baixo. Então, voltando aqui, fiz os 5 pontos altos, vou pular 2 pontos de base, vou lá na terceira e faço um ponto baixo. Laço meu fio, pulo 1, 2 pontos de base, vou lá na terceira e faço mais 5 pontos altos, todos na mesma correntinha. Já tenho 3, 4 e 5. Ficando assim. Pulo 1, 2 pontos de base, vou lá na terceira e prendo com ponto baixo novamente. Então, o nosso motivo se baseia nisso aqui, as 5 correntes e os 2 motivos aqui de 5 pontos altos. Então, agora, após ter feito o ponto baixo, faço 5 correntes, pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base, vou lá na quinta, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá na terceira, prendo com ponto alto. E em seguida, faço mais 4, ou seja, 5 pontos altos no mesmo lugar. Já tenho 4 e o quinto. 5 pontos altos no mesmo lugar, pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e vou fazer 5 pontos altos novamente. Já tenho 2,
3, 4 e 5 pontos altos. Feitos 5 pontos altos, pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Agora, eu repito as 5 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Pulo 1, 2, 3, 4 pontos de base, vou lá no quinto, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro e faço 5 pontos altos. 1, 2, 3, 4 e 5 pontos altos, todos na mesma correntinha. Pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, 1, 2, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. Laço meu fio, pulo 2 pontos de base, vou lá no terceiro, trabalho 5 pontos altos novamente. 1, 2, 3, 4 e 5. 5 pontos altos no mesmo lugar. Pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo, na minha terceira correntinha. Faço 5 correntes. 5 correntes. E aqui, 1, 2, 3, 4 pontos de base que eu vou pular e vou na última corrente e prendo com ponto baixo. Então, aqui nós temos 57 correntes e temos aqui a nossa primeira carreira do nosso motivo, ficando desta forma aqui. Vamos para a nossa segunda carreira. Agora, nós trabalhamos 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Viro a minha peça. Logo aqui, onde eu tenho a minha alça de 5 correntes, eu vou trabalhar um ponto baixo, ficando assim. Trabalho 5 correntes, 1, 2, 3, 4, 5 correntes. Conto logo aqui à minha frente, onde eu tenho os meus 5 pontos altos, eu conto 1, 2, vou lá no do meio, em cima do terceiro, e faço um ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio e vou lá para aquele ponto do meio, aquele ponto baixo do meio, e trabalho aqui os 5 pontos altos. 1, 2, todos esses 5 pontos altos a gente vai colocar no mesmo lugar. 3, 4 e 5. Lá, agora, logo à minha frente aqui eu tenho os meus 5 pontos altos, então eu conto 1, 2, vou lá no terceiro, que é o meu ponto alto do meio, e trabalho um ponto baixo, ficando desta forma aqui. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou lá na minha alça do meio, prendo com ponto baixo. 5 correntes novamente. Conto aqui 1, 2, vou lá no meu ponto alto do meio, ou seja, eu pulo todos esses pontos, vou no meu ponto alto do meio e faço um ponto baixo. Laço meu fio, venho para este ponto aqui do meio e trabalho os 5 pontos altos no mesmo lugar. 2, 3, 4 e 5. Pulo 1, 2 pontos de base, vou lá no terceiro, prendo com ponto baixo. Ele vai ficando assim a nossa segunda carreira. Faço 5 correntes novamente. Prendo com ponto baixo aqui nessa alça de 5 correntes.
5 correntes novamente. Prendo com ponto baixo aqui no meu ponto do meio, onde eu tenho 5, eu conto 1, 2, vou no do meio, no terceiro, prendo com ponto baixo, laço o meu fio, e aqui onde eu tenho o meu ponto baixo, eu farei 5 pontos altos. 3, 4, e o quinto. Ele vai ficando desta forma aqui, e aí eu vou lá no meu ponto do meio, conto 1, 2 no terceiro, ponto baixo. Faço 5 correntes, ponto baixo na alça aqui de 5 correntes, e para finalizar eu faço 2 correntes e um ponto alto em cima do ponto baixo. Ficou pronta a nossa segunda carreira, então, ela ficou assim. A primeira carreira, ela ficou com 2 motivos aqui de 5 pontos altos, e a segunda, ela fica com apenas 1. Feito isso, nós vamos dar início à próxima carreira. Então, a próxima carreira, nós faremos igualzinho nós fizemos aqui, ó, essa primeira. Vou fazer uma corrente, vou virar a minha peça, então, é só você copiar o que você fez aqui na sua primeira carreira. Ponto baixo no primeiro ponto ali, ok? Fazemos 5 correntes. Ponto baixo aqui nesta alça. Ficando assim. Observe como ficou igual ao primeiro. E aí, você vai laçar o seu fio e em cima desse seu ponto baixo, você vai trabalhar os 5 pontos altos, assim como você fez aqui nessa parte. Já tenho 2, 3, 4 e 5. Logo à minha frente, eu tenho 5 pontos altos, eu vou no do meio. Então, conto 1, 2, vou lá no terceiro, ponto baixo. Observe como ficou igualzinho aqui o de baixo. Laço meu fio, e aí vou trabalhar aqui em cima do ponto baixo. Então, pulo os 2 pontos altos que sobraram, vou lá direto em cima do ponto baixo e trabalho mais 5 pontos altos. 2, 3, 4 e 5. Ponto baixo aqui nessa alça de 5 correntes. 5 correntes de intervalo. Ponto baixo na próxima alça, que é exatamente o que nós fizemos aqui nessa primeira carreira. Laço o fio e repito aqui os 5 pontos altos, assim como eu fiz nesse motivo. Então, por toda a carreira, você vai trabalhar desta forma. Cheguei aqui ao final da carreira, então, termino como eu iniciei. Eu iniciei aqui com um ponto baixo e 5 correntes, então, eu faço as 5 correntes, e aqui, logo à minha frente, eu tenho 5 correntes, então, eu conto 1, 2, vou lá na terceira, prendo com ponto baixo, finalizando assim a nossa terceira carreira. Agora, essa carreira nós finalizamos, agora nós vamos repetir a segunda. Então, esse ponto nada mais é do que a repetição dessas 2 carreiras. Agora, eu vou trabalhar 5 correntes, que são 3 para subir e 2 de espaço. Viro a minha peça, trabalho um ponto baixo aqui nessa minha alça, trabalho 5 correntes, um ponto baixo aqui no meu ponto alto do meio. Então, lembrando, sempre eu vou ter 5, então, fica 2 no início e 2 no final. Eu vou no meio e prendo com ponto baixo, ficando assim. Laço meu fio e em cima do meu ponto baixo, eu estou repetindo a minha segunda carreira. Eu vou trabalhar 5 pontos altos. 2, 3, 4
e 5. Pulo aqui 2 pontos de base, vou no terceiro, prendo com ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, ponto baixo na minha alça de 5 correntes, 5 correntes novamente, ponto baixo no ponto alto do meio, e em seguida laço o meu fio e vou trabalhar 5 pontos altos aqui em cima do meu ponto baixo. Então, lembrando que o nosso ponto, ele é repetição apenas dessas 2 carreiras. Então, a gente vai trabalhando primeira e segunda carreira, vai alternando, não tem segredo. E aí, você vai trabalhar por 38 carreiras, 38 carreiras dessa forma aqui. Então, eu vou trabalhar as minhas 38 carreiras, e aí eu volto para mostrar como fazer o arremate e o bico final. Voltei aqui, trabalhei as minhas 38 carreiras desse meu ponto, então, trabalhei em carreiras de ida e volta, apenas essas 2 carreiras, e ele ficou desta forma aqui. Então, finalizei aqui a minha última carreira, faço uma corrente, viro a minha peça, e aqui, logo onde eu tenho o primeiro ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, vou aqui no meu ponto alto do meio, prendo com ponto baixo, ficando assim. Faço 1, 2, 3, 4, 5 correntes, pulo todo esse meu espaço e vou aqui no meu ponto alto do meio. Então, lembrando que aqui, nesse motivo, eu tenho 5 pontos altos, então, eu vou sempre no do meio. Eu deixo 2 no início e 2 no final. Prendo com ponto baixo. 5 correntes novamente. Ponto baixo aqui nessa minha alça. Ele vai ficando assim. 5 correntes novamente. Ponto baixo no ponto alto do meio, aqui onde eu tenho os meus 5 pontos altos, faço um ponto baixo no ponto alto do meio. 5 correntes novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Ponto baixo no ponto alto do meio. Então, dessa forma, eu vou trabalhando até chegar ali ao final da minha lateral, sempre fazendo 5 correntes e prendendo com ponto baixo. Cheguei aqui no final do meu ponto, então, vamos fazer um pouquinho diferente de como nós iniciamos. Fiz aqui o meu último bloquinho de 5 correntes e prendi com ponto baixo. Agora, eu faço 2 correntes e um ponto alto aqui em cima do ponto baixo, finalizando assim a nossa carreira. Observe que aqui os nossos pontos altos estão do lado avesso, esse aqui é o nosso lado direito, então, é deste lado que a gente vai trabalhar. Então, finalizei aqui a minha peça, viro ela e vou trabalhar aqui o meu acabamento na lateral. Faço aqui 1, 2 correntes, laço o meu fio. Esse acabamento que a gente vai fazer, ele é bem simples, porque esse ponto que nós temos aqui no nosso trabalho, ele já é um ponto fantasia. Então, para não misturar, para não ter muito contraste, a gente vai trabalhar um ponto mais simples aqui no nosso bico. Então, fiz as 2 correntes, dentro desse mesmo espaço, eu trabalho pontos altos. Então, trabalho 1, 2... e 3 pontos altos. Observe que eu tenho 4 contando com as 2 correntes que eu subi. Então, vou aqui, pulo esse meu ponto de base, esse ponto baixo, vou lá na minha alça e prendo com ponto baixo, ponto baixíssimo, perdão. Faço 1, 2 correntes, laço o meu fio, trabalho mais 3 pontos altos aqui. Então, se você preferir, você pode, por exemplo, aqui, prender dentro da corrente, desta forma, e aí você sobe as 2 correntes, e dentro da mesma corrente, para os pontos ficarem bem juntinhos, aí você trabalha os outros 3 pontos altos.
totalizando 4 ali com as duas correntes que você subiu. Desta forma aqui. E aí, aqui nós podemos ir em cima do ponto baixo e prendemos com ponto baixíssimo. Fica assim. Fazemos duas correntes, laço o meu fio, dentro desse mesmo ponto aqui, onde eu prendi com o meu ponto baixíssimo, eu trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro. 1, 2 e 3. Aqui, eu vou, por exemplo, aqui na minha alça de correntes, eu tenho 1, 2, 3, eu vou lá na quarta e prendo com ponto baixíssimo. Feito isso, subo duas correntes e aqui trabalho mais 3 pontos altos dentro da mesma corrente. Totalizando ali 4 com as duas correntes que eu subi. Agora, novamente, caso você não queira contar, é só você ajustar o ponto aqui, que você vai saber mais ou menos onde ele vai dar. Mas é em média 3 a 4 pontos. 1, 2, 3, em média 3 a 4 pontos pra gente prender ali o nosso motivo. Feito isso, você faz duas correntes novamente, trabalha mais 3 pontos altos no mesmo ponto, que aí sempre fica 4 com aquelas duas correntes que nós subimos ali de início. E aí, a gente vai trabalhando sempre desta forma, ele vai ficando assim. Então, eu vou trabalhar essa minha carreira até chegar aqui neste canto que eu tenho, e aí eu já volto para mostrar. Cheguei aqui ao final, então, desde o meu início aqui nessa minha lateral, eu tenho 13 motivos como esse. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 motivos. E aí, vou prender com ponto baixíssimo em cima do ponto baixo aqui. Então, finalizei aqui essa minha lateral com 13 motivos. Faço. Agora, vamos trabalhar nessa lateral aqui, que é o comprimento da nossa peça. Então, aqui eu repito novamente as duas correntes, os 3 pontos altos no mesmo ponto, 1, 2 e 3. E aqui eu pulo esse meu ponto e vou neste aqui para trabalhar com ponto baixíssimo, ficando assim. Duas correntes de espaço, laço meu fio, nesse mesmo ponto, novamente, trabalho os 3 pontos altos. Tenho aqui 4 com as duas correntes que eu subi, pulo este meu ponto alto, venho aqui em cima deste ponto, trabalho um ponto baixíssimo. Duas correntes, e assim eu vou trabalhando por toda essa minha lateral, até chegar aqui neste canto. Então, eu vou trabalhar, eu estou aqui, eu vou trabalhar até chegar aqui, e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei essa minha lateral. Então, eu fiquei com 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 19 motivos. Lembrando que aqui eu tenho 13 nessa parte e aqui eu tenho 19. Então, nesta parte aqui eu terei que ter 13 também e aqui os mesmos 19 para ficar certinho a nossa peça. Aqui, vou finalizar o meu último motivo, ponto baixíssimo, duas correntes, e agora eu vou seguir trabalhando nessa outra parte aqui, vou fazendo os mesmos 13 motivos que eu tenho lá na outra parte. Então, fiz as duas correntes e já vou trabalhar os meus 3 pontos altos, totalizando 4 com as duas correntes. Vou aqui no meio da minha correntinha, prendo com ponto baixíssimo. Faço duas correntes, laço meu fio, e aí trabalho mais 3 pontos altos aqui dentro dessa mesma correntinha, para que os nossos pontos altos, eles fiquem bem juntinhos. Então, fiz aqui
vou ali pro meu próximo motivo, prendo com ponto baixíssimo, faço 2 correntes e assim eu vou trabalhando nessa minha lateral aqui para ficar com 13 motivos. Finalizando essa minha lateral, eu venho para cá e termino com 19. Então, a nossa peça, ela vai ficando assim, dessa forma, com esse acabamento bem simples. Eu vou terminar essa minha carreira aqui até completar, chegar nesta volta aqui, e aí eu volto para mostrar. Voltei aqui, então, trabalhei por toda a minha carreira, cheguei aqui no meu último motivo. Então, vou trabalhar aqui esse meu último motivo, fiz ali as 2 correntes, e vou trabalhar aqui os meus 3 pontos altos, totalizando 4 com as 2 correntinhas que eu subi. Vou aqui no meu ponto de início, fecho com ponto baixíssimo. Feito isso, eu posso cortar o fio, e aí eu vou puxar ele todo pra cá. Vou introduzir a agulha no mesmo ponto em que eu finalizei, só que do lado avesso, e vou puxar esse meu fio lá pra trás, para que fique um acabamento perfeito, para que a gente não apareça ali onde foi que nós finalizamos. Vou pegar a agulha de tapeçaria, se você não tiver agulha de tapeçaria, não tem problema, você pode fazer esse arremate com a sua própria agulha de crochê. Aqui eu vou pegar um ponto que eu tenho bem próximo e vou dar um nozinho. Se você preferir, você pode abrir o fio no meio, não tem problema nenhum. E aí em seguida eu vou escondendo este fio por todo aqui a extensão desse meu fio. Se você preferir, você pode ir dando alguns nozinhos a cada 4 ou 5 pontos que você passe, também pode fazer isso. Se preferir, pode abrir o fio no meio, fica de acordo com o que você achar melhor para fazer o seu arremate. Eu vou finalizar o arremate aqui e já volto para mostrar. Finalizei aqui o nosso arremate, olha que legal que fica essa peça, porque os pontos eles ficam bem firmes. E dá um efeito super legal esse ponto na sua peça, bem rápido e bem fácil de ser feito. Você só precisa tomar cuidado na hora de fazer o bico, por exemplo, para que os bloquinhos de 2 pontos altos, de 5 pontos altos, eles permaneçam aqui para frente, para que fique o nosso lado direito. Essa foi a nossa videoaula de hoje, eu espero que você tenha gostado, não deixe de curtir e compartilhar. Um super beijo e até a próxima!